Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o pastor Kelso, quero profetizar mais uma vez a bênção de Deus para o seu coração, trazendo mais uma meditação da Bíblia. O texto que nós queremos ler nesse dia é Deuteronômio 30, verso 19, que diz assim: Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para vocês e seus filhos e vivam. Deuteronômio 30, verso 19. Certa vez alguém perguntou: existe o inferno? O inferno é para quem? A Bíblia relata em Mateus 25, 41 que o inferno é para o diabo e os seus anjos. A verdade é que o inferno ele foi feito para os rebeldes contra Deus, aqueles que se rebelam contra Deus. Então o diabo e os seus anjos se rebelaram contra Deus e foram lançados no inferno. O diabo quis ser igual a Deus e foi expulso do céu. Quando o Senhor fala com o povo de Israel no Deuteronômio, Ele coloca uma palavra que é atual para mim e para você, porque Ele diz para o povo de Israel, quando agora está recebendo instruções divinas para lidar com o dia a dia da vida na nova morada em Canaã, e Ele diz: olha, vocês precisam entender que vocês devem escolher a vida. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Quando Deus ele cria Adão e Eva, pessoas com capacidade para escolha, para decidir o que eles querem. Então Deus fala: olha, nesse jardim tem várias árvores, mas existe uma árvore em que vocês não podem comer o fruto, a árvore que está no meio do jardim, vocês não devem comer o fruto desta árvore. E Adão e Eva, na sua escolha, porque aqui é o erro do ser humano, e eles erram, eles pecam contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a autoridade divina, e eles comem desse fruto, e o pecado ele entra no coração do homem. Ali o pecado na humanidade. A própria palavra nos declara em Romanos capítulo 5, verso número 12, por um homem entrou a morte. Que morte foi essa? Foi a morte espiritual. Então, através de Adão e Eva, entrou a morte espiritual na vida do homem. Então, o homem necessita fazer a escolha certa. Ele fez a escolha errada, Adão e Eva, e a morte espiritual entrou na humanidade, no ser humano. Mas Deus nos deu a condição de retornar à eternidade no coração, quando também através de um homem, Jesus Cristo, Deus homem, Ele se manifesta, Deus se manifesta, o Verbo se faz carne e habita entre nós, Deus se faz carne na pessoa de Jesus Cristo para nos resgatar da morte espiritual. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, através de Jesus Cristo, ao resgate da vida eterna, da eternidade. Então, nós temos diante de nós a vida e a morte. Deus coloca diante de nós a vida e a morte, como colocou para o povo de Israel. E Ele está dizendo para você: escolham a vida. Quando eu escolho a morte, eu estou escolhendo o inferno, as trevas. Eu estou escolhendo ficar junto do diabo e os seus anjos. Porque o lugar dos rebeldes não é no céu, mas o lugar do céu dos filhos de Deus. Mas isso é uma escolha sua. Essa é a escolha minha, eu já escolhi, eu quero ficar no céu. Eu confessei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E creio que Ele ressuscitou dentre os mortos para me dar a vida eterna. Então é nesse crer que você deve andar, mas você deve fazer a sua escolha. Mas Deus está falando, assim como falou para o povo de Israel: escolha a vida. Escolha a vida. É o momento de você escolher a vida. Está posto diante de você uma decisão: céu e inferno. E eu creio que você decide pelo céu. Eu quero dar para você. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a eternidade entre no coração desta pessoa agora que se arrepende dos seus pecados e confessa a Cristo como Senhor e Salvador. E aquele que estava, ó Deus, pensando em desistir do caminho, que ele possa continuar escolhendo a vida e desistir de voltar para o caminho de morte. Eu declaro a restauração espiritual para os caídos e a vida eterna para aqueles que estavam indo para a morte. Eu os abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente e tenha um dia maravilhoso.